Tem uma galera que adora chegar chutando a porta, fazendo barulho e explodindo tudo. Mas tem um pessoal, e talvez você seja um deles, que prefere a discrição. Curte observar de longe, apagar as luzes, se mover pelas sombras e resolver a parada sem que ninguém nem perceba. Se você se identificou, então se liga. Aqui é o Mac e no vídeo de hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos 15 melhores jogos stealth que você simplesmente tem que jogar. Antes de... bem, você já sabe. Então, sem perder tempo, bora começar com um dos mais geniais, estilosos e libertadores do gênero. Se tem um jogo que te faz sentir um verdadeiro ninja das sombras, esse é Dishonored 2. Ele pegou tudo que já era incrível no primeiro e elevou a um nível estratosférico. A galera da Arcane mandou muito bem, entregando um mundo vivo, criativo e cheio de caminhos. Cada missão é tipo um quebra-cabeça gigante. Você decide como entra, como sai, se vai usar poderes sobrenaturais para nocautear os inimigos ou se vai passar tão de fininho que ninguém nem vai saber que você esteve lá. E o mais legal, tudo isso num cenário que mistura a arte renascentista com uma tecnologia meio doida, cheio de detalhes que dá vontade de explorar cada cantinho. O grande lance aqui não é só a jogabilidade, é a liberdade que você tem de verdade. Dá pra jogar com o Corvo ou com a Emily, e cada um tem habilidades super diferentes, o que muda a experiência toda. O jogo te recompensa por pensar fora da caixa, tipo escalar sacadas, descobrir atalhos secretos, desativar armadilhas e usar seus poderes de um jeito super criativo. Dishonored 2 é daqueles jogos em que a sensação de controle é tão grande que se você erra, a culpa é só sua mesmo. É imersivo, desafiador e elegante. Se você ainda não jogou, sério, tá perdendo uma das melhores aventuras stealth dos últimos tempos. Muita gente pode torcer o nariz para jogos 2D quando o assunto é furtividade, mas Mark of the Ninja chega chutando a porta e quebrando qualquer preconceito logo nos primeiros minutos. Ele é preciso, elegante e absurdamente bem pensado. Tudo nesse jogo gira em torno de sombra, som e percepção. Você sabe exatamente onde está seguro, onde pode ser visto, quanto barulho está fazendo, e isso te dá um controle tático que poucos jogos conseguem entregar. O resultado é uma jogabilidade tensa, onde cada passo pode ser o último, ou o mais genial da sua vida ninja. Além disso, o visual estilizado, meio desenho animado sombrio, combina perfeitamente com a vibe da história. Os upgrades vão liberando novos jeitos de resolver cada missão, e é super fácil se pegar rejogando fases só para tentar um caminho mais limpo, sem ser detectado. Mark of the Ninja é uma aula de como fazer stealth 2D funcionar, e funcionar muito bem. Se você curte ser metódico, traçar rotas, apagar luzes e sumir no ar, esse jogo vai te fisgar de um jeito que você nem imagina. Nem todo jogo stealth precisa ser super sério e realista, né? Aragami 2 prova que dá pra ter uma pitada de fantasia sem perder a tensão e a estratégia. Você controla um guerreiro das sombras com poderes sobrenaturais. Teleporte entre sombras, camuflagem, armadilhas, tudo para atravessar fortalezas e eliminar seus alvos sem ser notado. E se a galera quiser, ainda dá para jogar com os amigos em missões cooperativas que exigem uma coordenação de mestre. O jogo tem uma pegada mais leve, com movimentos super fluidos e fases gigantes cheias de rotas alternativas. Pode não ser tão profundo quanto outros da lista, mas o estilo artístico, o combate opcional e as várias formas de abordar as situações fazem dele uma ótima pedida para quem quer uma experiência stealth mais ágil e fácil de pegar. E vamos combinar, usar a sombra como arma é sempre demais. Esse aqui pode até parecer meio deslocado na lista à primeira vista, mas a Plague Tale é puro stealth emocional. A história é sobre a Amicia e o Hugo, seu irmão caçula, tentando sobreviver no meio da Inquisição e de uma infestação de ratos assassinos que tomaram conta da Europa. E como você não tem armas ou força bruta, a saída é se mover pelas sombras, distrair os soldados, usar o ambiente a seu favor e torcer para ninguém te ver. O que mais impressiona é como a tensão é construída. O jogo é lindo de morrer, mas o contraste entre essa beleza e o desespero constante é de arrepiar. As partes de furtividade não são opcionais, elas são a única saída. Isso aumenta demais o peso de cada decisão. A Plague Tale é menos sobre ser um assassino silencioso e mais sobre sobreviver de forma inteligente. É uma experiência emocionante, sombria
e que marca a gente, e que merece ser jogado até o fim, especialmente se você curte histórias fortes, com uma jogabilidade que te deixa sempre na ponta da cadeira. Antes de qualquer Assassin's Creed, antes de The Last of Us, a Ubisoft já estava entregando um dos melhores stealths da história com Splinter Cell Chaos Fury. Esse é o auge do Sam Fisher, um agente frio e calculista que prefere desativar câmeras e apagar as luzes do que sair distribuindo bala. O jogo é recheado de missões onde você precisa observar primeiro, agir depois. Se for visto, a missão pode ir pro beleléu, ou, no mínimo, ficar muito mais cabeluda. Mesmo sendo um jogo da era do PS2, ele ainda se garante muito bem hoje em dia. O sistema de iluminação, o uso do som, os gadgets, tudo isso influenciava de verdade como você jogava. Cada fase era um mini laboratório de possibilidades, e quem curtia resolver tudo sem ser notado encontrava aqui o stealth puro, quase cirúrgico. É um clássico que merece ser lembrado, e a gente torce todo ano para a Ubisoft acordar e trazer o Sam Fisher de volta do limbo. Esse é o tipo de jogo que exige paciência de monge. Shadow Tactics não é para quem quer ação desenfreada, é para quem gosta de planejar, analisar o mapa, estudar o padrão de cada guarda e montar uma emboscada milimetricamente coordenada. Ele tem uma pegada tática com visão isométrica, e você controla um esquadrão de especialistas, cada um com uma habilidade única que pode ser a chave para passar despercebido. A ambientação no Japão feudal é linda e super bem feita, e o desafio é constante. Você precisa sincronizar ações, usar o ambiente a seu favor e torcer para nenhum inimigo ver algo que não deveria. É o tipo de stealth que premia a inteligência e a frieza, e que te dá aquela sensação maravilhosa de "caramba, consegui!" quando um plano complicado dá certo. Se você curte algo mais cerebral, esse aqui é obrigatório no seu repertório. Hitman é o tipo de jogo que não te apressa. Ele te joga num mapa gigantesco, cheio de possibilidades, disfarces, rotas secretas e oportunidades malucas, e simplesmente fala, se vira. Você pode se disfarçar de chefe de cozinha, sabotador, segurança ou até de mascote de festa. Tudo para chegar perto do seu alvo sem levantar suspeitas. E o mais legal é que cada missão é tipo um quebra-cabeça vivo, onde cada decisão muda o rumo da história. A trilogia moderna, com Hitman 1, 2 e 3, evolui isso a cada novo jogo, com cenários incríveis e cheios de vida. É uma experiência mais cerebral do que parece. Você observa, escuta conversas, descobre padrões e cria sua própria narrativa. E o fator replay aqui é absurdo. Dá vontade de repetir tudo só para testar outra abordagem, outra armadilha, outro disfarce. Se você gosta de planejar, improvisar e sumir sem deixar rastros, essa trilogia é praticamente um parque de diversões do stealth. Esse reboot de Thief pode até ter causado umas discussões quando saiu, mas se você encarar sem a expectativa de ser revolucionário, tem bastante coisa boa aqui. Você joga com Garrett, um ladrão experiente que prefere passar despercebido, roubar o que precisa e sumir como se nunca tivesse estado ali. O jogo é focado no stealth raiz, pouca ação, nada de combate, só você, o escuro e um monte de guardas com lanternas. O destaque fica para o design das fases, que ainda impressiona com seus becos escondidos, janelas acessíveis e passagens secretas. É um jogo que te força a observar antes de agir, pensar cada passo e priorizar a calma. Pode não ser o mais polido da lista, mas tem seu valor, especialmente se você curte aquela vibe mais tensa, quase retrô, onde ser detectado significa se virar com o que tem ou sair correndo pela janela mais próxima. Diferente da maioria dos protagonistas de stealth que a gente vê por aí, Styx é um goblin feio, sarcástico e cheio de personalidade. E talvez por isso mesmo ele funcione tão bem. Ele é frágil, então confronto direto quase nunca é uma opção. Aqui você precisa ser criativo, usar sombras, armadilhas, venenos e muita esperteza para passar pelas fases cheias de inimigos atentos. E quando tudo dá certo, cara, é muito satisfatório. O mapa é aberto, o design das fases é inteligente e o jogo te dá total liberdade para explorar e improvisar. Tem uma leveza divertida, principalmente por causa do humor ácido do personagem, mas sem perder a seriedade das mecânicas. É um jogo que talvez tenha passado batido por muita gente, mas que entrega uma experiência sólida e diferente do que estamos acostumados no gênero. Vale demais dar uma chance. Você curte furtividade com uma pegada futurista?
Deus Ex Mankind Divided é ouro puro. O Adam Jensen é praticamente um fantasma cibernético. Pode hackear tudo, se camuflar, usar visão térmica e até atravessar paredes. Tudo para evitar um confronto direto. E o mais interessante é que mesmo com essas ferramentas incríveis, o jogo ainda te coloca em situações desafiadoras que exigem planejamento e atenção constante. O mapa é aberto, cheio de rotas alternativas, entradas escondidas, sistemas de segurança e caminhos que só funcionam se você usar bem suas habilidades. E isso cria uma sensação constante de estar no controle. Você traça a rota, executa o plano e, se tudo der certo, ninguém nem percebe que você passou por ali. Stealth com liberdade total, ambientado num mundo distópico que também vale ser explorado por conta própria. O foco de Ghost of Tsushima pode até ser o combate samurai estiloso, mas a real é que o modo Stealth, ou modo fantasma, como o próprio jogo chama, é um dos pontos mais bem construídos. Quando você abandona o código de honra e decide agir nas sombras, o jogo muda de tom. Você passa a usar veneno, bombas de fumaça, eliminações silenciosas e até manipula o medo dos inimigos, que fogem só de ver um corpo no chão. E o mais interessante é como isso impacta não só a jogabilidade, mas a narrativa também. O protagonista vive esse conflito interno entre a tradição e a necessidade de se adaptar para sobreviver. Então, jogar de forma furtiva aqui não é só uma escolha de estilo, mas uma parte importante da história. Além disso, o mundo é lindo. E se esgueirar por entre bambuzais e vilas em ruínas tem um peso cinematográfico que poucos jogos conseguem entregar. Agora, se você quer algo completamente diferente, mas ainda fiel à essência do Stealth, Invisible Ink é uma pérola tática que pouca gente jogou. Ele mistura estratégia por turnos com infiltração furtiva, onde você comanda uma equipe de espiões tentando invadir corporações futuristas. Só que aqui, cada movimento precisa ser calculado como num jogo de xadrez. Entrar numa sala errada ou gastar ação demais pode significar o fim da missão. O legal é que o jogo tem um visual com uma pegada no ar futurista e te obriga a pensar como um verdadeiro comandante de operações secretas. Hackear câmeras, distrair guardas, esconder corpos, tudo conta. E como as fases são geradas proceduralmente, nenhuma partida é igual a outra. É daqueles jogos que você começa achando que vai jogar só uma horinha e, quando vê, já tá na quarta missão seguida, tentando salvar aquele agente favorito que ficou encurralado numa sala cheia de armadilhas. Mesmo com todas as tretas envolvendo a saída do Kojima e a história meio cortada, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain ainda é um monstro em termos de jogabilidade. Aqui, o Stealth acontece em mundo aberto, o que significa que você pode abordar cada missão do jeito que quiser, no seu ritmo, planejando tudo com cuidado ou improvisando no meio do caos. O jogo te dá tantas ferramentas que às vezes você até se perde tentando decidir o que usar. Tranquilizante, drone, cavalo, cachorrinho, camuflagem, explosivo, chamar helicóptero, e tudo isso com um sistema de IA que responde aos seus padrões. É aquele tipo de jogo onde cada acampamento inimigo vira uma missão por si só. Você observa, marca os alvos, analisa os horários de patrulha e pensa: como eu consigo limpar essa área sem ninguém me ver? E quando dá certo, é uma sensação maravilhosa. Metal Gear Solid 5 não é perfeito em termos narrativos, mas como experiência de stealth, ele ainda é referência. Dá pra passar horas só testando possibilidades diferentes e vendo como o mundo reage. E mesmo depois de zerar, você vai querer voltar para refazer missões só pela diversão de fazer tudo melhor ou mais silenciosamente. Muita gente torceu o nariz para Assassin's Creed Unity quando ele saiu, e com razão. O lançamento foi bem problemático. Mas hoje, com as atualizações e correções, ele virou um dos Assassin's Creeds mais interessantes para quem curte stealth de verdade. O design de Paris é absurdamente detalhado, e as possibilidades de infiltração são muito mais variadas do que parece. Você pode entrar pelos telhados, janelas, túneis, esgotos, tudo planejado para dar liberdade ao jogador. O foco no stealth ficou mais forte aqui do que em muitos outros jogos da série. A multidão densa, os disfarces, os ataques rápidos e silenciosos, tudo isso cria uma experiência onde você realmente se sente como um assassino agindo nas sombras.
É um daqueles casos em que vale a pena dar uma segunda chance, porque por trás dos bugs do passado tem um jogo sólido que entende muito bem o que é ser furtivo em plena Revolução Francesa. A primeira coisa que vem à cabeça quando falam de The Last of Us Parte 2 geralmente é a história intensa, pesada, cheia de camadas. Mas o stealth aqui merece tanto destaque quanto enredo. A forma como o jogo trabalha o silêncio, a atenção e o uso do cenário é simplesmente absurda. Você tá sempre em menor número, com poucos recursos e cada confronto vira uma decisão: atacar ou passar despercebido. Às vezes é melhor nem respirar. O stealth é orgânico, nada forçado. Se esconder na grama, usar flechas improvisadas, enganar os inimigos com som, criar distrações, tudo isso faz parte da experiência. E o mais impressionante, a IA reage de forma realista. Os inimigos se comunicam, procuram ativamente por você, entram em pânico. É um jogo que te obriga a ser metódico, mas também humano, porque nem sempre fugir é uma fraqueza, às vezes é sobrevivência pura. E aí, qual é aquele jogo que te fez se sentir invisível? Ou melhor ainda, qual foi aquele momento que você passou raspando por um inimigo e ficou até com o coração na boca? Não esquece de deixar aquele like maroto, porque isso ajuda demais o canal. E se curtiu, considere ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Se ainda não é inscrito, venha fazer parte do nosso time agora mesmo. Como sempre, muito obrigado por assistir e por ficar com a gente até o final. Até a próxima e tchau!